Brasil, tudo bem, gente? E aí? Tudo bem por aí? E acho que minha câmera aqui tá um pouco embaçada. Calma aí, ó. Vamos ver o que vai dar agora aí. Por enquanto não tinha ninguém, então tá tranquilo. Rafaela Menescal, um beijo, boa noite. Salgados do Bem! E aí, irmão, beleza? Tamo junto. Ana Paula, tamo aí. Boa noite, gente. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chamando o pessoal. Lembrando aqui o coraçãozinho para distribuir, chefe Alberto Paiva. Hoje, porra, chefe Alberto Paiva. As fotos ficaram que você não tem noção. Os pratos, só de irem daqui a pouquinho pro. Daqui a pouquinho, não, acho que segunda-feira, pro iFood. Gente, o Skylab, restaurante lá do Rio Otom, vai estar passando a entregar pelo iFood. Tem noção? Putz, são os melhores pratos aí de Copacabana e do Rio de Janeiro. Leandro, um abraço. Bia Corvo, um abraço. Gente, uma galera aí entrando. Vamos que vamos. Vamos chamando aqui o coraçãozinho. Cansa o dedo aí. Vamos no coraçãozinho. Enquanto a gente espera o doutor Guilherme Feinberg. Feinberg, é isso? Feinberg? Feinberg? É isso aí. Amigos da Zona da Mata. Queria agradecer já, ó, desde já, o pessoal da Sulier. Hoje mandou aí, mandaram aí pra gente. Rita Santiago, oi, tudo bem? O pessoal da Sulier aqui de Copacabana mandou um kitzinho muito bacana, tá lá nos meus stories, quem puder assistir lá depois. E o pessoal do vinho em latinha também, que eu vou postar depois aí. E vai estar bacana. Tu gostou da minha curtis? Ó, cortei o cabelo, gente, porque agora abriu aqui pra cortar o cabelo. Falta só fazer a sobrancelha que eu ainda não fiz, mas vou fazer em breve. Mas já viu, né? Doutor Feinberg, estamos aí? Estamos por aí ou não? Guilherme Feinberg, Deise Stephanie, um beijo. Aparecida, um beijo. Cadê o doutor Feinberg? Tem que me chamar aí, doutor. Deixa eu ver se o senhor já tá aí já. Que o povo tá chegando, o povo tá aí, ó. Entrou o pai dele, do doutor Guilherme. Bacana. Agora, cadê o doutor Guilherme? Doutor Guilherme, entrou, doutor Guilherme. Tem que me salvar aqui, doutor Guilherme, que eu já tô aqui, ó, falando mais que tudo aqui. Não, brincadeira, gente. É um grande prazer. A gente está chegando à última noite, né, dessas noites de junho que acabaram, estão acabando agora em julho, que são muito bacanas, foram muito bacanas. A gente vai ter aí um outro estilo de programa a partir aí de julho. Acho que vai ser uma ou duas vezes aí na semana. Mas eu conto para vocês um pouquinho para frente. A gente vai ter aí participações confirmadas já de Dedé Santana, Latino, é, Beth Goulart, a maior galera aí, vai ser bom. Ele vai continuar bem aqui. Doutor Guilherme. E você? Doutor Guilherme me ouve. How are you today? I'm fine. And you? Alô, Doutor Guilherme! tudo bem? Já tá ao vivo, hein? Boa noite. Vicente, um grande abraço. Ó, tá um pouco baixo aí só o teu áudio. Será que melhora com fone? Eu acho que talvez seja melhor. Doutor Marcelo Morato, grande abraço. Chegando aí. Dona Regina Caldas, um beijo. Melhorou? Não te ouço ainda, hein? Não, tá muito baixinho. Deixa eu tentar aqui. Uma coisa que eu queria te pedir, que eu não sei, se tiver aí na internet, funciona melhor com 4G, tá? Então, se tirar da internet e botar no 4G, às vezes fica melhor. Tá bom. Dá uma mexidinha aí. Enquanto isso, meu povo, Brasil, Marcelo do Preto, um abraço, Léo Martins, um abraço. Gente, como vocês sabem, eu sou pré-candidato aí a vereador do Rio de Janeiro. Já tenho minhas bandeiras. A partir da semana que vem já vou estar aí conversando um pouco mais sobre minhas bandeiras. Pablo Hernandes, meu grande coordenador de campanha, está aí presente também, que é o Silvio. Gente, muita gente. Olha, essas lives estão bombando do jeito que eu gosto. Lari Souza, fotografia, um beijo. Lari Souza, a gente vai fazer
ensaio épico aí com o Diego e com a Fran, que estão grávidos, gente. É em breve, em breve. Não posso falar muito não, mas isso é em breve, né, Lari? Pablito, manda uma pergunta aí enquanto o doutor arruma lá para a gente poder falar aí, Pablito. Ana Paula, um beijo. Muita gente, muita gente. Gosto assim. Futebol é de racismo. Ontem tive um papo bacana e depois vou conversar aí contigo. Mas eu falei Fernandes, não falei Hernandes, não falei Hernandes, não falei Fernandes, não sei. Federa, meu irmão, grande abraço. A gente hoje pegou igual o Galvão Bueno. Não para de falar aqui enquanto o doutor ajusta lá. Vamos, doutor! Isso aí, Lari! Vamos Melhorou? fotografar! E olha aí, Maria falando que também quer um ensaio fotográfico. Ah, do you drink coffee? No, no, no. I hate coffee. I don't like coffee. E aí, doutor? Me ouve? Te ouço, tá melhor? Bem baixinho, mas vamos tentar, vamos embora. Deixa eu tentar chegar aqui mais perto. Com ele. Vamos tentar. Vamos lá, qualquer coisa eu boto aqui meu fone aqui. O que eu acho da volta ao futebol, gente? A volta ao futebol, eu como uma pessoa da área de eventos não posso ser contra a nada disso, né? Desde que todos os protocolos sejam seguidos e conforme foi seguido, não vejo nenhum problema, não. Eu vejo um problema sim na rescisão de contrato aí da Rede Globo, que deixou aí milhões de torcedores sem o pay-per-view. Quer dizer, as pessoas pagam o pay-per-view e ficaram aí sem o pay-per-view. Essa parte que eu fico um pouco chateado, mas acontece. Carol, um beijo, Carol. Tamo junto. Tô aqui Marcelo, já tá botando meu melhor? ponto aqui, porque qualquer coisa. Tá me ouvindo agora aí, doutor? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, vou só tentar aqui já linkar meu ponto aqui. Oi? Calma aí. Vamos lá. Ferdotes também não quer entrar. Olha, hoje estamos aqui. Alô? Tá bem ruim no. Oi? Agora sim, hein? Consegue falar? Me ouve? Não tô te ouvindo zero, cara. Puta, tá muito Zero. ruim o áudio. Eu me ouço, mas não consigo te ouvir. Nem botando assim próximo? Ainda tá. Agora melhorou. Melhorou? Travou. O povo falou que travou, mas travou todo mundo. Agora eu tô te ouvindo bem até. Tá. Melhorou sim. Você tá no 4G aí? Tô. Aqui tô. Então vamos lá. Tô com um pouco de delay aqui, mas. Vamos embora. Bom, doutor, se apresenta aí, pessoal, que eu acho que vamos tentar, né? Ok. Eu me chamo Guilherme Feinberg. Eu sou psiquiatra, psicanalista. Trabalho com adultos jovens, com adultos. Que mais que eu posso dizer profissionalmente a meu respeito? Acho que é isso. Tenho uma noiva linda, um cachorro espetacular e pais maravilhosos e um irmão maravilhoso, diria. Bacana, bacana. Enfim, a minha filha nasce em novembro, no meio da pandemia aí, mas tá tudo certo por aqui também. Bom, vamos falar aí um pouquinho então sobre as mudanças nas relações humanas por conta aí do coronavírus.
Eu acho que é um assunto aí que incomoda e que acho que é muito pertinente aí a todos que estão aí na live para poder assistir, né? Bom, dia 11/3/2020, quando a OMS declarou o estado de pandemia do novo coronavírus, eu acho que a vida em todo mundo mudou radicalmente. E aí, assim, né? Eu acho que não sei como é que você ouviu ali a partir desse momento aí, se os temores dos brasileiros foram alterados ou não, porque os brasileiros têm muito, muito temor ali de perder algum familiar, morrer, perder emprego e tal. Você acha que isso foi acentuado e de que forma isso contribui negativamente para a cabeça das pessoas? Uhum. Eu acho que quando você tem um nível de ansiedade tolerável, o seu mundo é colorido tal qual nós percebemos. Quando você começa a subir o nível da tua ansiedade, a, a ansiedade ela faz com que a tua percepção deixe de ser colorida e passe a ser preto e branco. Porque você passa a ser assessorado por muita raiva e muito medo. E isso muda a qualidade da percepção. Então é uma quantidade que muda uma qualidade. Muita raiva, por exemplo, faz com que você se sinta muito forte. Só que você não está forte, você só está com raiva. E aí, às vezes, você explode o mundo todo sem ter aonde morar. Muitas vezes, quando você se assessora pelo medo, você acaba tomando decisões equivocadas, porque o medo também faz com que você perceba as coisas como elas não são. Então, é claro que num momento agudo, como esse momento que a gente está vivendo, tudo fica à flor da pele. Todas as relações humanas ficam mais intensas. Aonde você tinha vínculo, você pode passar a ter uma pequena rachadura nesse vínculo. Se o vínculo for forte, como a casa dos três porquinhos, a terceira casa, ele sobrevive a essa intensidade colérica de medo, de raiva, dos demais sentimentos. Agora, se o vínculo for fraco, ele não sobrevive. Quando você me pediu hoje, agorinha, para me apresentar, eu falei dos meus vínculos, né? Dos meus pais, do meu irmão, da minha noiva, do meu cachorro, porque em meio à pandemia, a única certeza que a gente tem é na coesão dos vínculos. São os vínculos que a gente determina e são os vínculos que, em última análise, nos determinam também. É verdade. Agora, nessa última quinta-feira aqui no Rio, né, ontem, no caso, né, nessa última quinta, ontem, a gente teve a reabertura de academias, comércios, bares. O medo que o senhor falou aí agora, parece que as pessoas não tiveram. Foi todo mundo para a rua beber, a confusão danada aqui. Não no Rio de Janeiro, porque eu também não posso né, falar que foi em todo o Rio. Eu acho que tem ali seus locais, peculiaridades, como no Leblon lá que aconteceu. Não posso generalizar. Se eu estiver generalizando, vou estar botando todo mundo no mesmo balaio de gato, que não é a realidade. Mas se o povo tem tanto medo de morrer dessas coisas todas, como é que o povo saiu desenfreado? É justamente por isso. Quando a gente teme alguma coisa, a gente tem um mecanismo de defesa para enfrentar a realidade chamado negação. Então, a gente nega a nossa finitude. A gente precisa fazer isso minimamente todo dia. Se a gente vai atravessar a rua, a gente pode ser atropelado. Por isso, a gente olha para os dois lados, olha o sinal e aí a gente atravessa. Então, se você tem, por exemplo, em psiquiatria, certas patologias ligadas à deliberação, né, alguma lesão na parte da frente da cabeça, que a gente chama de pré-frontal, ou, por exemplo, algum quadro de descontrole das compulsões e dos impulsos, você tem também aí alguma conduta mais desenfreada. Mas saindo um pouco de psiquiatria e indo mais para o nosso cotidiano,
é justamente isso, né? O medo é proporcional ao desejo. Então a pessoa tem tanto desejo de viver e tanto medo de morrer que às vezes vai em direção a isso. O medo tem essa característica, ele atrai, é o canto da sereia. Por exemplo, uma vez, eu não esqueço, Marcelo, eu fui tentar aprender a surfar, nunca consegui, embora tenha cara de surfista. Mas eu fui tentar surfar e o professor falou assim: Guilherme, você não consegue pelo seguinte, quanto mais você olha querendo uma garantia para os teus pés, mais você cai na hora de dropar. Mais você, quando vai tentar ficar em pé na prancha, fracassa. Ao passo que se você olhar para o horizonte, você chega lá. De algum jeito você chega. E eu acho que é muito isso. Se a gente tem o medo nos assessorando, a gente vai de encontro a ele. Muito medo faz isso. Pouco medo também faz. São os excessos o problema. Então a galerinha que, estava ontem na Dias Ferreira, são pessoas que são pessoas que tiveram acesso aos melhores colégios, pessoas que tiveram, na maioria delas, faculdade, pessoas que, assim, privilegiadas, estavam ali porque ou acreditavam muito em si ou pouco na doença. Agora, a doença existe e foi um erro, do meu ponto de vista como médico, esse afrouxamento tal qual foi feito. Essa era aí do chamado novo normal, como o isolamento mesmo, que enfim, você acabou aí de falar que acho que o afrouxamento não era muito bom e tal. Esse novo modo aí de comportamento, com distanciamento, sem poder abraçar, visitar, aglomerar. Você acha que isso aí pode mudar ou isso aí já mudou as relações humanas? Boa pergunta. Essa não poder abraçar torna o abraço mais valioso. É curioso e paradoxal, porque antigamente ninguém dava muita bola para essa coisa de abraço. Talvez, intimamente falando, sim, mas não fazia tanta falta. A gente não tinha uma nostalgia do abraço, não tinha um luto, não tinha uma coisa... como era bom o tempo que eu abraçava, por exemplo. Isso você não escutava, mas eu escuto isso dos meus pacientes, eu escuto isso dos meus familiares. Então, assim, a gente realmente está passando por uma pandemia transformadora. Tem gente que vai melhorar, tem gente que vai continuar como está e tem gente que vai retroceder. Eu acho que a certeza a gente só vai ter em retrospectiva. Quer dizer, lá na frente, quando passar a pandemia, e bota aí dezembro, aí as coisas vão adquirir uma linearidade, né? E aí a gente vai poder olhar como se fosse uma linha reta e ter certeza do que aconteceu. No meio é tipo som, caos e fúria, misturando um pouco aí Shakespeare com Anitta. É uma coisa meio uma mistureba. A gente consegue perceber as coisas lá da frente. E também eu acho que tem um aspecto interessante. A virtualidade, que antes era muito questionada, até pelo Bauman mesmo, Zygmunt Bauman, sociólogo, e que colocava, né, como um grande distanciador de pessoas, hoje em dia ela está aproximando. Tem netinhos fazendo quarentena com seus avós, ensinando a como mexer para poder ver o pai que trabalha num outro lugar. Você tem aulas super direcionadas, feitas, novas plataformas. Quer dizer, eu tive que aprender a mexer nisso aqui, que eu sou totalmente inapto, né, um pedestal e um telefone, só tinha que encaixar. E eu estava tentando isso por 2 horas, mas conseguia, insisti. Então, quer dizer, a gente está passando pela transformação, mas a gente só vai entender o quanto mudou mais para frente. O Leandro está perguntando aqui um negócio que eu achei bem bacana, antes de eu voltar para as minhas perguntas terríveis aqui. O Leandro está perguntando aqui, será que os povos que são considerados mais frios, né? Eu morei lá em Porto Alegre durante 4 anos, posso falar um pouco disso, lá é um pouco mais frio. Você acha que eles vão dar mais valor ao abraço ou não? Você acha que quem é frio está mais fácil? Eu acho que está mais fácil para quem é mais frio.
Olha, eu acho que isso vai, é aquilo que você falou no início, a gente não tem como generalizar muito, né? Lá no Sul, eles têm uma cultura muito característica, né, para várias coisas, né? Não é só um choque cultural quando a gente tem uma certa imersão por lá. Tem também uma característica de clima, né, de vegetação, tudo muda. Então, eu acho que não é mais fácil para ninguém a distância, né? Eu acho que a distância ela só traz mal entendido. A distância ela só traz suposições. A distância ela está muito a serviço da imaginação. E imaginação nem sempre a gente está bem inspirado para imaginar a coisa certa. Então, eu creio que fácil não está para ninguém. Pode ser que para alguns, lá do frio, lá do sul, esteja, mas em linha geral eu diria que fácil não está para ninguém. Ana Paula aí falou que gaúcho abraça só por alguns motivos. Carioca gosta de abraçar por tudo e tal. Eu não concordo não, mas tudo bem. Vou deixar isso aí. Não vou, não vou passar por isso aí não. Doutor, esse uso de máscaras, né? Agora todo mundo tem que sair na rua de máscara, álcool gel, o tempo inteiro. Embora álcool gel e lavar a mão, gente, eu sempre fiz, mas tudo bem. Não tanto álcool gel, mas lavar a mão, muita coisa. Dessa coisa, gente, que eu acabei de falar de não poder ter esse poder afetivo, não pode sair de casa, né? Normalmente, você fica ainda mais preocupado aqui no Rio, então é o assalto, é isso, é aquilo. Claro que tirando um pouco aí do que a gente de televisão falam, que também não é isso tudo, mas acaba trazendo aí mentalmente um problema. É, Isso daí traz uma piora na saúde mental mesmo da pessoa? Como é que é isso aí? Que danos esses pequenos aí gestos que as pessoas estão acostumadas a fazer, que danos causa ao nosso cérebro? Então, aí depende, por incrível que pareça, existem certas patologias que acometem certos pacientes, como por exemplo o toque, que eu vejo pacientes meus que estão quase que dizendo, eu não disse, eu não disse. Então, assim, estão muito à vontade em meio ao que está acontecendo, porque isso que a gente está passando é a vivência diária de uma vida inteira dessas pessoas. Né? Esse cuidado com a higiene, micróbio, isso, germe, aquilo. Então, de alguma maneira, a gente está tendo o gosto do que padecer de uma afecção psíquica. Por outro lado, existem outras pessoas daquilo que a gente pode considerar normalidade, que aí já seria um conceito bem amplo e controverso, porque o que é normal hoje em dia, que ficam extremamente ansiosas, como a gente tinha falado antes, ansiosas, e tem muitas dessas pessoas têm derivações dessa ansiedade, compensações, atenuam a angústia com comida, com droga, com coisas. E aí é muito curioso, porque assim, num primeiro momento a gente estava falando de vínculos, quando eu comecei a falar, agora a gente está falando atenua angústias com coisas. A coisificação dos afetos, como eu gosto de falar, é quando você se afasta de um vínculo, quando você se afasta da humanidade, quando você afasta da sua humanidade e se aproxima, ou melhor, você deposita em coisas materiais, nessas outras coisas que eu citei, os seus afetos, os seus investimentos libidinais, as suas emoções. Então, muito por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, algo assim, deletério, né? o uso, por exemplo, de clonazepam, ou Rivotril, ou enfim, esses remédios aí que as pessoas usam, eles são remédios que inibem aí algumas funções e tal. Esses remédios, gente, eu não estou defendendo remédio não, tá? Mas
esses remédios, eles realmente têm um sucesso aí nessa parte de acalmar, de segurar um pouco a onda e tal? Então, remédio, ele é muito bom para quem precisa de remédio. Isso parece simples, mas não é simples. Muita gente nessa pandemia medica a ansiedade com bebida, como eu tinha falado antes, comida, drogas, compras, sexo compulsivo, várias coisas diferentes. Se a gente for falar de benzodiazepínico, em específico o clonazepam, ele funciona temporariamente até o antidepressivo, que trata a ansiedade também, começar a funcionar. Mas isso é para quem tem um transtorno que precisa, de alguma forma, preencher certos critérios para ser chamado como tal, né? Um transtorno ansioso, uma síndrome do pânico, um burnout, tudo que for oriundo da ansiedade e que possa ter seus sinais e seus sintomas colocados dentro de uma síndrome, a gente vai medicar pela medicina. Mas para você resolver, você precisa, no meu entendimento, de uma terapia. Para você resolver, você precisa ir na causa para o efeito cessar. Não adianta remediar só. Então, o remédio não pode ser uma panaceia. Remédio é sério, causa efeito colateral. O próprio clonazepam já se sabe por estudos seríssimos que pode gerar doenças degenerativas do tipo demência, e vários tipos de demência, não só um tipo. Mas também se sabe que o estresse a longo prazo, através do estresse oxidativo, da produção de radicais livres, leva a vasculites. O que é isso? Inflamação do vaso sanguíneo. E essa inflamação, com o tempo, também gera quadros patológicos. Então, sempre a gente tem que colocar na balança, tem que ter bom senso. Nem sempre, nem nunca na medicina, remédio é para quem precisa. Se precisar, procura um médico. Entendi. O Leandro aqui está perguntando o seguinte: as pessoas com depressão e síndrome do pânico, que eu acho que um pouquinho aí o senhor falou, nessa pandemia, esses sintomas pioram? Acredito que sim, né? Essas duas doenças, sim. Essas duas doenças, sim. Se você tem uma depressão que não está sob controle, ela pode agudizar e você tem um novo episódio depressivo, né? Falando de depressão maior, especificamente. O outro que você disse, Marcelo, foi ansiedade? Eu não... Depressão Isso. Na verdade, foi síndrome do pânico síndrome do pânico. e depressão. Porque eu acabei escutando e aí eu pensei uma coisa na frente e me confundi. Você tem um espectro. É um espectro que começa em ansiedade, vai subindo de intensidade, vira um transtorno do pânico, né? Você tem um episódio, você tem um ataque, um episódio, pode ter ou não um transtorno do pânico. E nesse espectro você vai subindo a intensidade da ansiedade, ou seja, ela vai aumentando e pode chegar ao toque. Se a gente está falando que alguma coisa que aumenta de quantidade muda a apresentação clínica, aparece de outro jeito, a gente tem que entender que o fator estressor, né, assim como o fator desencadeante, são muito importantes. Nesse caso, com certeza. Entendi. Eu queria, não sei se o senhor pode falar sobre isso, mas os casos eles têm aumentado durante a pandemia, os casos de depressão, porque o que me aparenta é que tem aumentado. Eu acho que quem já tinha uma predisposição, estava faltando um gatilho, apareceu. Quem não tinha, porque dava conta com seus recursos internos, suas defesas, etc., essas pessoas permaneceram contidas.
Então é basicamente isso. A pessoa que de alguma forma estava para desencadear, eclodiu. Aqui não ia mesmo, não. Então, da mesma forma como ninguém se transforma durante a pandemia, ninguém era bom e fica mal, assim como nenhum casal que não tinha problema algum passa a ter, assim, essas coisas não são geradas pela pandemia, elas estão dentro. Elas só são... A pandemia é um gatilho. Concordo 100%. Eu tenho falado uma coisa aqui nas minhas lives, eu queria agora, vou chegar nessa pergunta agora, porque acho que é uma pergunta muito pertinente para o momento. Eu tenho falado muito nas minhas lives que a gente tem aí alguns jornais, né, como o Jornal Funeral, como alguns outros jornais que eles destacam muito negativismo, a negatividade ali. Enfim, eu acho que te coloca um pouco mais para baixo. Eu há muito tempo já decidi não ver o Jornal Funeral, como também não acompanhar muitas notícias aí sobre o coronavírus e mais uma série de coisas. Como é que a gente lida, né, com excesso de informação nesse momento? Porque é muito complicado. Eu, pelo menos, acho que não dá para acreditar nem no Jornal Funeral, nem no outro jornal lá da outra emissora, nem nenhum outro, nem nada disso. Eu tenho pedido para as pessoas evitarem assistir esse tipo de notícia, porque eu acho muito negativo. Eu, que já sou uma pessoa mais positiva, eu não gosto disso. É correto o que eu tenho feito, pedindo realmente para as pessoas não assistirem Jornal Funeral, nenhum tipo de informação que seja desse nível aí para baixo, né, uma negatividade. Eu acho que tudo aquilo que agrega, a gente deve tentar. Então, eu penso que a gente tem que ter bom senso na hora de passar uma informação, a gente tem que ter bom senso na hora de escutar uma informação e filtrar, porque as coisas têm a importância que a gente dá. Se a gente tem uma característica, porque provavelmente as pessoas que você está se dirigindo e você está cuidando da pessoa, né, ela tem uma característica um pouco mais frágil ou um pouco mais de ser impressionada, né, sugestionada com determinada notícia, seja por um canal de televisão específico ou seja por um jornalista mais contundente, né, uma retórica que impressiona. Então você está protegendo essa pessoa, acho que está correto, porque você está protegendo ela dela mesma. Mas tem que ter bom senso. Se as coisas têm a importância que a gente dá, se a gente pode modular o impacto que uma notícia causa dentro da gente, a gente pode também, de alguma maneira, se vincular a coisas menos deletérias, a coisas mais saudáveis. E eu acho que se alguma coisa foi aprendido na pandemia é que a vida ela é muito cara. A vida surge por um milagre, se mantém pelo tempo que tiver que ser mantida por razões que a gente desconhece, dependendo aí da fé de cada um, mas fundamentalmente ela é única, até que alguém me prove o contrário. Então, eu acho que eu acho que você fez correto e acho que você teve bom senso, mas cada um deve ser encorajado a ter o seu desejo e o seu bom senso. Até a pessoa ter, acho que você fez certo. Entendi. Bacana. Bom saber que pelo menos eu não estou errado, já fico um pouco mais tranquilo. Mas eu não sou o senhor da verdade, Marcelo, eu só estou dando a minha opinião. Não, bacana. Doutor Guilherme, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de ansiedade agora. Durante a quarentena, o que eu percebi, assim? Muita gente engordando, assaltando a geladeira, pessoas que já bebiam, passaram a beber mais, né, aquele consumo de bebida alcoólica aumentou, como drogas, outras coisas, como a senhora mesmo já falou aí. Como é que a gente lida, né, com esses distúrbios aí gerados pela ansiedade? Por exemplo, eu fiz ao contrário. Aí está, a minha positividade é tão grande
que eu fiz ao contrário. Eu escolhi a quarentena para perder 15 quilos. Então eu estava com 98, Parabéns. estou com 83. Mas como é que a gente faz isso aí? Conta aí pra gente. Então, assim, o compulsivo, o ato compulsivo nem sempre é um ato ansioso. Ele pode ser um ato impulsivo não ansioso, né? A compulsão, ela é um direcionamento para um determinado objeto eleito, aquele objeto de predileção, e a pessoa está podendo passar por vários processos psíquicos diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, em maior parte, o compulsivo é um ansioso. E passar por uma situação dessa, como a gente está vivendo, com o melhor aprendizado, é sempre não repetir erros antigos. É sempre ter novos erros, porque erro sempre vai ter. E os novos próprios erros contam mais e são mais importantes do que a perfeição. Sempre que a gente quer ser perfeito, a gente não chega. Sempre que a gente quer ser muito bom, a gente chega. Se o compulsivo conseguisse dialogar com ele mesmo e não impusesse uma dieta de 500 calorias, mais de 1.200 com atividade física, com certeza ele ia chegar lá. Mas, muitas vezes, o compulsivo não consegue. O compulsivo só entende a linguagem dos extremos. Então, é muito complicado. Agora, tá de parabéns. 83? Fora os botox e tudo mais que eu fiz, né? Tem que aproveitar a quarentena para fazer tudo. Bem, O povo tá pedindo aqui para eu rir, mas, gente, eu tô prestando atenção aqui. Hoje o assunto não é para dar risada. Hoje o assunto é para, né, para levar aqui, ó, para a cabeça, para pensar, para refletir. Eu brinco muito, mas hoje não é um dia de brincar muito. Mas vamos lá. Vou passar para um outro assunto que eu também falei muito durante as minhas lives, que é o tal do novo normal. Eu não acredito em novo normal. Eu, Marcelo, pessoalmente. Acho que o novo normal seria da cabeça das pessoas. Ontem a gente já viu que não tem novo normal, porque se as pessoas não pensam diferente, como é que eu vou ter um novo normal? Então, assim, no Rio, por exemplo, né, que é isso que eu estou falando, as aglomerações, existe uma orientação para as pessoas não agirem como se o vírus estivesse sob controle e tal. Mas para aquelas que, né, entram naquele pânico maluco, elas nem saem de casa e tal. É muito, muito louco isso, porque as pessoas cismam nesse negócio de novo normal. Como é que a gente vai se adaptar à rotina de um novo normal que na minha cabeça não existe? Para mim, o normal, quando tiver vacina, ok, a gente vai dar, né, vai dar certo e tal. Acho que a Carolina falou uma coisa aqui que é bem legal. Eu acho que essa pandemia serviu muito para a gente ver quem era verdadeiro, relações verdadeiras. Acho que isso é um novo normal, isso é bacana. A gente viu muita gente se afastar, muita gente que estava próximo só por interesse. A gente vê na pandemia que essas pessoas elas realmente se afastaram. Agora que volta um pouquinho, um monte de gente passa a me ligar de novo. Estou dando logo meu exemplo, porque não sou, né, baú para guardar. Mas, doutor, existe um novo normal? Eu não acredito nisso. vou te responder com uma coisa do fundo do meu coração. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, assim, não existe uma pessoa que passa por uma pandemia e não mostra quem é. Claro que essa coisa de dividir o mundo cartesianamente, maniqueístamente, em bons e maus, eu também não sou muito partidário. Mas sempre tem aquele tipo de pessoa que desperta o que há de pior na gente. E a gente também tem esse lado. E as pessoas que não agregam, as pessoas que não formam vínculo, que não têm empatia, que só pensam no seu bem-estar, só pensam na sua
promoção, na sua condição, essas pessoas ficaram, eu acho que, muito mais expostas do que as pessoas que têm uma conduta mais regular, ou pelo menos mais evidenciada. Eu acho, então, que novo normal não existe. Afinal, como eu falei antes, o que é a normalidade? E, além disso, o normal está a serviço de quem? Quem controla a normalidade? Fazendo o quê? Vendendo problema para criar solução, ou criando problema para vender solução? Quer dizer, eu não sei o que é normalidade. Normalidade é você afrouxar as medidas ou você manter todo mundo confinado? Então, depende muito de quem enxerga, depende muito de quem está vendo. Sempre a gente vai conseguir entender melhor isso, eu acho, Marcelo, do final para o começo, né, em retrospectiva. Agora ainda está muito cedo. Para mim é extremamente aviltante a maneira como o jornal que você se referiu professa o terrorismo, né? Um terrorismo que mantém as pessoas por medo e não por consciência em casa. Ao mesmo tempo, negando a consciência está o extremo oposto, né? Na minha opinião, o governo sai todo mundo, taca hidroxicloroquina para matar logo. Remédio para malária, entendeu? Então vai na fé. Pega a hidroxicloroquina, mergulha e vai. Então eu acho que bom senso falta no país um pouquinho assim, se polariza muito e os extremos sentam numa mesma mesa e mandam a conta pra gente. Então senta, então é o comunismo, é a República Bolivariana, é a corrupção do Estado, na Petrobras, aqui, ali, né? Mas o outro chega no poder e faz a mesma coisa. Então, eu não acredito em partido do ponto de vista... O partido não está na frente da pessoa. Eu acho que é a pessoa que precisa ter uma legitimidade, se filia a alguma ideia, e a partir daí exerce aquilo que ela é. Basicamente isso. Isso serve para a vida social também. Uma aula, né? Isso é uma aula, gente. Você é professor, não? Não. Quem me dera. Coisa boa. Vamos lá, nesse pós-pandemia, você acha que a sociedade sai mais humana ou sai mais louca? Acho que quem é humano sai humano e quem é louco sai louco. Assim, não tem a pandemia não é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu acredito na mudança das pessoas. É por isso que eu estou nessa profissão. Mas as pessoas só mudam quando elas querem. As pessoas só mudam quando elas desejam mudar. Eu tenho resultados maravilhosos, outros não. E dentro desses resultados maravilhosos, não conheci uma pessoa que não desejou do fundo do coração mudar. Onde um determinado incômodo era tão grande em viver de uma determinada forma que valia a pena enfrentar o medo da mudança. Então, quando a pessoa tem um sim interno maior que o não do mundo todo, ela chega lá. Na verdade, gente, assim, essas explicações, eu acho que para a gente fechar aí as lives de junho, elas estão muito perfeitas, assim. Eu acho que muita coisa que a gente falou, né, durante aí todas as lives, estou repassando aqui com o médico, né, para que ele possa realmente falar aqui o ponto de vista médico, né? Sempre quando a gente tem um ponto de vista médico, é muito bacana. Você acha que tem algum legado que essa pandemia vai deixar e que esse confinamento vai deixar para as pessoas? Você acredita em algum legado? Não é o legado olímpico, não. Algum legado aí, vai? Eu acho que deixa... eu falei do abraço no início, eu acho que deixa a importância do vínculo. A gente se distanciou de grandes amigos, a gente se distanciou de familiares, pessoas que reclamavam do trabalho agora sentem falta dele.
E a gente tem sempre o hábito de colocar a felicidade aonde a gente não está. A gente tem sempre o hábito de achar que a felicidade está fora, quando ela está do lado de dentro. O vínculo é fundamental. O vínculo consigo, com os seus sonhos, com os seus desejos, com os seus anseios, com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu cachorro. E eu acho que quando a gente pensa em attachment, né, que é o vínculo, a linha de psicanálise que eu sigo, que é o winnicottiana, a gente não pode deixar de atribuir uma importância devida ao ambiente, ao zeitgeist. E a gente está vivendo um ambiente muito, muito, muito estressor. O que fica desse ambiente e da influência desse ambiente sobre a gente é aquilo que já estava ali. Muito perfeito. O Pablo acha ali que rolou aí, nesse momento pandemia, menos consumismo. Eu tenho alguns dados, né, porque eu trabalho com muitos dados, em que diz que o comércio eletrônico cresceu nada mais, nada menos, tudo caiu, mas o comércio eletrônico cresceu em mais de 70%. Vide B2W, que teve o melhor resultado em toda a sua história. Então, eu não sei se esse consumismo caiu ou se ele migrou para a internet, tá, Pablo? Depois a gente até pode conversar sobre isso. Pablo é meu coordenador de campanha, minha campanha de pré-vereador do Rio de Janeiro, pré-vereador pela Zona Sul do Rio de Janeiro. Doutor, tem alguma maneira, né, alguma atitude que a gente pode fazer nesse momento, né, para manter a saúde mental nesse momento de incerteza? A gente consegue fazer alguma coisa em casa, algum exercício? Atividade física? Não, digo, não sei, alguma atitude mesmo, algo mental, não sei. Muita gente fala em 7 atitudes. Acho que tem algumas coisas que são muito importantes em meio a qualquer guerra que uma pessoa passe na vida. Primeiro é ter uma rotina que você cria e depois ela te determina, com horário para comer, horário para dormir, né, horário para acordar. Você precisa de uma rotina. A pessoa funciona melhor na ordem. Mesmo que improvise com um pouco de desordem, mas aí é um temperinho, não é ao contrário. Além disso, eu acho que é fundamental exercitar. Atividade física é alguma coisa que é comprovada por robustos estudos que faz diferença em uma pessoa previamente rígida mentalmente, ou seja, uma pessoa psiquicamente bem, que passe por um momento de privação como esse, até pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, pessoas com transtornos do humor, bipolar ou não, esquizofrenia. Então, você tem benefícios imediatos. Você cria um pool de neurotransmissores, dopamina nos exercícios de explosão, serotonina e endorfina nos exercícios contínuos, e você tem uma melhora muito grande, por exemplo, no diabetes. Você tem uma grande... no diabetes você tem uma resistência à insulina muito forte. Você precisa de uma quantidade maior porque a glicose não está indo para dentro da célula. Se você estimula essas células com atividade física, você tem pequenas moléculazinhas, pequenos receptores que a gente chama de GLUT, que ajudam a essa passagem. Então, é menos remédio, menos química, podendo ser feito com uma atividade física simples, de 30 a 40 minutos, moderada, todo dia ou no começo 3 vezes por semana. Além disso, eu acho que reforçar o vínculo com os amigos, ligar para os amigos, dizer o quanto gosta deles, o quanto eles são importantes, né, com seus pais, com seus pares. Uma outra coisa importante é ter um bichinho de estimação, que eu acho que um cachorrinho aí, ou um gato, para quem gosta, eu não gosto. Aí faz sou humano.
e faz uma grande diferença, né? Acho que é fundamental ter um bichinho, mesmo um Nemozinho no aquário e tal, bacana. Além disso, que mais? Falamos da rotina, falamos do exercício físico, alimentação, acho que uma alimentação regrada, quer dizer, você mesmo disse, perdeu 15, não foi? 15 quilos? Foi. 12 ou 15? 15? 15. Então, tipo, a autoestima, botar uma roupa... Eu fui muito gordo, né? Então eu comprava roupa na Varca. Só quem compra roupa a metro sabe o que é ir na Osklen e comprar uma roupa fit. Hoje, com 85, é outra parada. Mas, capítulos à parte. Então, a gente consegue entender que todas essas medidas estão a nosso alcance. Atividade física, dieta, rotina, animal de estimação, falar com os amigos, não consumir álcool, porque nenhuma quantidade de álcool vai ter o resveratrol necessário para ser antioxidante. Mas uma tacinha já corrói bastante. Então, álcool é zero. Se for possível, assim como com álcool, tabaco, zero. Se for possível. E aí, outras drogas eu nem falo. Não abusar de remédios e não tomar qualquer sentimento intenso como conselheiro. Por exemplo, se eu tenho uma certeza intensa que estão falando mal de mim, provavelmente eu estou paranoico, ou, na gíria, noiado. Mas eu vou desconfiar da certeza. Se eu estou em confinamento, esses sentimentos se exacerbam, ficam aflorados. A raiva, o medo, a angústia, a saudade, a incerteza. Se eu me pauto por eles, eu vou recolher do mundo impressões hostis. O mundo não vale a pena, não é legal. Eu tendo a projetar no mundo meu mundo interno que está em conflito. Então eu tendo a projetar no mundo inimigos. Começo a ver inimigos com amigos com caveira, amigos com uma face não muito amistosa. Peraí, mas era meu amigo até pouco tempo atrás. Então, bom senso. É isso. Você acha... Tem uma pergunta ali que eu acho um pouco difícil de responder. Eu vou perguntar, mas se não quiser responder, é óbvio que a gente entende, até porque acho que nem deve tocar muito nesse assunto, mas você acha que aumentou o nível de suicídio? Difícil essa pergunta. Vamos pular aqui, porque acho que daí nem faz muito bem, não. Eu sei. É aquela pergunta que eu sei, mas como perguntaram aqui, eu tô perguntando aqui, mas vamos lá. É brabo, viu? Esse momento pode gerar algum trauma aí pra galera? É interessante essa pergunta. Todas foram, mas essa eu gostei porque, vou te explicar, o Freud, ele escreveu por 2 vezes as obras dele. A primeira vez, que chama Primeira Tópica, e a segunda vez, Segunda. Quando ele escreveu a primeira, ele acreditava que os traumas eram oriundos, eram frutos de uma repressão sexual. Então eu tinha alguma coisa no campo sexual que eu gostaria de falar, ele estudou as grandes histéricas, e aí não falava, reprimia, e vinha aquelas paralisias histriônicas, perna paralisada, cegueira, gagueira e tal. Muito bem. Quando ele refez para a segunda tópica, ele falou assim, não, nem todas as histéricas foram abusadas. Muitas tiveram a percepção ilusória que foram. Mas se a percepção foi real ou não importa, porque foi real para aquela pessoa. Então, vai depender de como cada um entendeu essa pandemia. O tempero pessoal que cada um tem, desde a genética até a parte de experiências, né, a relação com os pais, relação na creche, relação na escola, tudo isso, todas essas variáveis vão poder dar essa resposta que você me perguntou.
Depende de cada pessoa, de como ela entendeu o que aconteceu. Doutor, bom, queria já agradecer desde já, a gente está chegando aí no finalzinho, os últimos 5 minutos. Queria pedir aí para o senhor deixar aí consultório, onde fica, como é que faz para entrar em contato, muita gente gostou. O Rodrigo Porto, acho que é Rodrigo, lá está falando que está lá em São Paulo, está muito frio, está noiado, comendo horrores. A Rita acompanhou tudo aí, um beijo também para a Rita, falou bastante. Mariana falando excelente, muitas palmas. Gente, foi tudo muito bacana aí. Deixa aí teu contato, telefone, que eu acho que é importante. Uhum. Eu queria agradecer a você pela simpatia, pelas perguntas, pelo espaço. O meu telefone, eu não vou dar o telefone do consultório, porque eu acho que eu sou extremamente heterodoxo, assim. Eu não sou um cara ortodoxo, eu sou um cara mais jovem, faço as coisas que eu acredito de uma maneira científica, mas do meu jeito, né? Os meus pacientes, eu acho que gostam do vínculo que a gente tem pela autenticidade. Não é pelo diploma que eu tenho, não é pelo livro, não é por alguma coisa diferente da própria relação que existe. Então, vou dar o meu celular, né, que todo mundo possa fazer um bom uso da informação. 99-650-5001. Eu atendo na Vinícius de Moraes, 111, no edifício Natan. Ipanema, Rio de Janeiro. Ipanema, Rio de Janeiro. Isso aí. Bom, agradeço aí novamente, então, muito obrigado. Acho que foi um papo super esclarecedor, o pessoal gostou muito. A gente está tendo aí uma média de mais de 150 pessoas acompanhando aí, né? Que é excelente para uma sexta-feira. Acho que foi a melhor média de sexta-feira aí que a gente bateu nesse mês. Queria agradecer de coração já a participação e eu acho que um pouco mais para frente, aí, lá para mais para o finalzinho lá da pandemia, se é que vai ter finalzinho a pandemia, mas quando as coisas se acalmarem, quando lançar aí vacina e tudo mais, a gente possa conversar de novo e esclarecer aí um pouco mais, talvez já de um outro ponto de vista. Bem. Grande abraço, boa noite. Grande abraço. Pessoal, boa noite a todo mundo. A gente volta em breve, programação em breve, como eu disse aí no começo da live. Vamos ter aí para frente Beth Goulart, Latino, Dedé Santana, o grande trapalhão Dedé Santana, Aguinaldo Timóteo, mais um monte de gente aí. E não esquece que eu já sou pré-candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, Marcelo Moraes e Eduardo Paes. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Doutor, boa noite. Boa noite, Marcelo. Nos vemos. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Valeu.